Capítulo 3. Durante sua estada no Rio, Regina Leclerc recebera telefonemas anônimos, com ameaças. Alguém, sempre a mesma voz masculina, prometia pôr fogo em sua casa na Joatinga, pelo fato de o casal Leclerc ser amigo de Henry Kissinger, que a voz acusava de ser o carrasco do povo vietnamita. Embora não fosse muito de temer esse tipo de coisa, Regina tinha razões para se preocupar. Estando no Rio quase incógnita, era estranho que a pessoa que a ameaçava soubesse de sua presença na cidade. Além disso, Regina e Gerard iriam fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo, em agosto, do qual participaria Kissinger. E o homem misterioso tinha conhecimento dessa programação. Como o voo para Paris só sairia à noite, e tendo terminado de resolver suas pendências no Rio, Regina aproveitou a terça-feira para ficar com os pais, no Leblon. Almoçara com eles. Agora passava a tarde conversando com a mãe e com uma amiga íntima, Tutsi Bertrand. De lá, seguiria direto para o Galeão. Regina saíra da Joatinga no final da manhã. Antes, chamara Beatriz, sua governanta há 8 anos, para uma conversa. Você sabe, disse a empregada, as pessoas têm a mania de vir aqui só para ver a casa. Presta muita atenção desta vez. Não deixa ninguém entrar. Regina não viu necessidade de contar das ameaças. Iria assustar Beatriz à toa. Alertada a governanta, Regina chamara os demais empregados da casa, apenas para que ficassem perto dela alguns instantes. Regina Leclerc era assim. Gostava de gente. Ricos, pobres, famosos, ilustres desconhecidos, qualquer tipo de gente. Captava fluidos positivos das pessoas. E os devolvia com juros. Conquistava todo mundo, homens, mulheres, velhos, crianças. Tratava da mesma maneira um empregado doméstico, um astro de Hollywood ou um bilionário do Jet Set Internacional. Naquela manhã, ao se despedir do pessoal da casa, ela cuidara de mimosear cada um com uma palavra especial. Até setembro, foi a última coisa que disse, antes de se dirigir ao carro. O jardineiro Eupídio não conseguiu evitar lágrimas nos olhos. Sem a senhora, a casa fica muito ruim, lamentou-se em voz alta. Regina achou graça, telegrafou-lhe um sorriso e foi embora. Num confortável apartamento da rua Almirante Gonçalves, em Copacabana, Ricardo Trajano, 21 anos, mal continha a ansiedade enquanto arrumava as malas. Era seu primeiro dia de férias na Faculdade de Engenharia de Petrópolis. À noite, viajaria para Londres, com escala em Paris. Tratava-se de sua primeira viagem ao exterior. Pretendia, entre outras coisas, assistir a alguns concertos de rock, uma de suas paixões, como se podia deduzir da guitarra em cima da cama, das pilhas de discos, da foto na parede em que aparecia ao lado de Mick Jagger, tirada em frente ao Copacabana Palace. Na sede da Rede Globo de televisão, no Jardim Botânico, os jornalistas Júlio de Lamare, chefe do setor de esportes, e Antônio Carlos Scavone, comentarista de automobilismo, acertavam detalhes da transmissão do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, que Júlio iria narrar e Scavone iria comentar, no sábado, diretamente do Autódromo de Silverstone, na Inglaterra. Já escurecera quando o comissário de bordo Sérgio Carvalho Balbino, 28 anos, escalado para o voo 820, despediu-se de sua mãe, Dona Georgette, na porta do edifício onde moravam, na rua Barão de Mesquita, bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. De manhã, houvera a missa de 1 ano da morte do pai de Sérgio. Desde que se tornara viúva, Dona Georgette vinha tendo problemas circulatórios. Felizmente, tinha 11 filhos, dos quais Sérgio era o único solteiro, para cuidar dela. No pátio do aeroporto do Galeão, o Boeing 707 prefixo PPVJZ era cuidadosamente preparado para o grande salto sobre o Atlântico aquela noite, em cumprimento ao voo RG-820, Rio-Paris-Londres. As poltronas foram escovadas, o chão varrido, as galês de primeira e turista abastecidas de refeições e bebidas para serem servidas aos mais de 100 passageiros. Ciosa de seu celebrado serviço de bordo, a Varig não descuidava de nenhum detalhe.
A primeira classe foi suprida de caviar iraniano, champanhe francês, ostras frescas, entre outras iguarias. Como se tratava de um voo de mais de 10 horas, os 6 toaletes foram abastecidos com centenas de toalhas de papel. A partir do início da noite, o movimento tornou-se intenso no balcão da Varig, na estação dos passageiros. Só para a Europa, além do 820, para Paris e Londres, sairia o 836, com destino a Zurique e escalas em Madrid e Genebra, e o 833, com destino a Frankfurt, escala em Lisboa. Havia também um voo para Nova York. Todos os aviões estavam saindo lotados, ou quase lotados, devido às férias escolares e graças ao boom consumista que o país atravessava. Apesar do bom momento da economia, a Varig estava atrasada no item equipamentos. Enquanto nas empresas estrangeiras mais importantes os voos de longo percurso eram feitos com aviões da geração wide-body, DC-10, Lockheed TriStar e Boeing 747, os chamados jumbos, a empresa brasileira continuava voando com aparelhos Boeing 707, modelo que já tinha 15 anos de existência, além de um surrado Douglas DC-8, herdado da Pan Air do Brasil. O PPV-JZ, escalado para Paris e Londres, eram 707 com especificação 345C. Seu número de fabricação era 19.841. Fora construído em 1968 para a Companhia Americana de Voos Charter Seaboard, que o usara, entre outras coisas, no transporte de soldados dos Estados Unidos para o Vietnã. Em 1971, ao recebê-lo em sua frota, a Varig mudara a decoração da cabine, para torná-la mais atraente. A forração das poltronas foi trocada, assim como o revestimento das paredes e do teto. No voo 820 daquela terça-feira, a disposição da cabine correspondia à versão de 16 poltronas em 4 filas na primeira classe e 124 poltronas em 21 filas na cabine turística. No Leblon, Regina Leclerc achou que já estava na hora de ir para o galeão. Despediu-se da mãe e desceu no elevador acompanhada da amiga Tutsi. Quando saíram à rua, o motorista de Regina, Francisco, ainda não havia chegado. As duas amigas ficaram conversando, enquanto o aguardavam. Regina vestia jeans, uma blusa de gola olímpica em seda branca e um cinto que Tutsi achou lindo. Finalmente chegou o carro. Numa atitude que lhe era típica, Regina tirou o cinto e deu para a amiga. Toma, fica pra você. Entrou no automóvel e partiu. Um Aero Willys Itamaraty ia pela Avenida Brasil tendo ao volante Ricardo Trajano. Acompanhavam-no, além do pai, seu Reginaldo, e da mãe, Dona Cat, a irmã Regina Helena. A unida família Trajano fizera questão de ir em peso ao bota fora do rapaz. Ricardo seguiu pela ponte da Ilha do Governador e depois pela estrada do Galeão. Passou pelo terminal de passageiros, sem parar. Logo adiante, dobrou à esquerda, depois à direita e entrou no estacionamento. O Ford Galaxy LTD preto, com persianas no vidro traseiro, e placa verde e amarela, na qual se podia ler, Senado Federal, Presidente, estacionou junto à calçada do terminal. O chofer saiu rapidamente e abriu a porta traseira à esquerda, por onde desceu uma senhora elegantemente vestida. Do outro lado, surgiu um senhor alto, grisalho, de porte prussiano, com entradas de calvície. Usava óculos de aro grosso e trajava terno e gravata escuros. Do banco dianteiro do carro, saltaram um garoto, Antônio Pedro, que veio se reunir na calçada ao avô, senador Filinto Miller, e à avó, Dona Consuelo. Filinto Miller despediu-se polidamente do motorista, que chamaram carregador para conduzir as malas da família até o balcão de atendimento da Varig. Lá chegando, o senador dirigiu-se à fila de atendimento da primeira classe, quase vazia, contrastando com as enormes filas da classe turística, e apresentou os bilhetes para o voo 820. Filinto Strambling Miller, presidente do Senado Federal e da Arena, iria completar 73 anos, a idade do século, no dia seguinte. Comemoraria a data em Paris, com a mulher e o neto.
Os dois estavam casados havia 47 anos. Filinto, agnóstico e simpatizante do positivismo, dividia-se entre a política e uma chácara nos arredores de Brasília, onde costumava se levantar às 6 da manhã para trabalhar na horta com a enxada. Tinha calos nas mãos, mas só um observador muito atento o perceberia. Quando jovem, Miller fora oficial do exército, do qual havia sido expulso, após um movimento de protesto de cunho político, chofer de táxi em Buenos Aires, onde se exilara, vendedor da mesbla e, mais tarde, revolucionário de primeira hora em 1930. Durante o governo Vargas, Filinto Miller tornou-se chefe de polícia do Rio de Janeiro. Era o auge do nazismo e do fascismo na Europa. Essas ideologias acabaram norteando a Constituição de 37, que instaurou o regime ditatorial do Estado Novo. Mas Miller era, antes de tudo, um político. No governo democrático de Juscelino Kubitschek, tornara-se líder do Senado pelo Partido da Situação. Já no governo Médici, passa a presidir a Arena e o humilhado Congresso Nacional. Era um cargo menor, pois o poder civil se apequenara. Os militares em comando desprezavam o legislativo, relegando seus membros ao papel de vacas de presépio. O senador ficaria em Paris até a quinta-feira, dia 19 de julho, hospedado no Edouard V, na Avenue Opera, um dos hotéis mais requintados da cidade. Regina Leclerc, que agora se deslocava para o Galeão, não era apenas uma socialite rica e bem-sucedida. Era também atriz. Recentemente protagonizara Quem é Beta, de Nelson Pereira dos Santos, produzido pelo marido Gerard. A cena final do filme mostrava Regina se despedindo na escada de um avião. Seu namoro com o cinema era antigo. Grande amiga de Glauber Rocha, Regina fora por ele convidada para interpretar Rosa em Deus e o Diabo na Terra do Sol, papel que projetou Ioná Magalhães. Regina desistira à última hora, para casar-se com o Olinho Simonsen. E M. Quem é Beta, ela contracenara com o jovem francês, nascido no Rio de Janeiro, Jean-Dominique Rouly, que por sinal também viajava para Paris no 820. O carro com placa do corpo diplomático, que acabara de parar ao lado do terminal, tinha à frente uma perua Chevrolet Veraneio, da polícia, usando uma placa fria. Depois de alguns sequestros de diplomatas no Brasil, dentre os quais o do embaixador americano, todos os chefes de missões estrangeiras recebiam proteção especial. Os agentes saltaram da perua e olharam em volta, enquanto o embaixador da Índia, Singh Prit, e sua mulher, Sina, desembarcaram do carro com a filha Reeta, 19 anos, que viajaria sozinha para Londres. Quando chegou sua vez na fila de atendimento, Ricardo Trajano escolheu sua poltrona numa planta de configuração do 707 que lhe foi exibida pelo atendente. Optou pelo assento 27F, junto à janela, na penúltima fila do lado direito. Júlio de Lamare não era propriamente um especialista em automobilismo. Seu trabalho sempre fora mais ligado aos esportes amadores, coisa que a Fórmula 1 decididamente não era. Mas sua narração era o que de melhor havia na TV. Júlio dava seu recado sem explicações redundantes e só acrescentava palpites quando estritamente necessários. Carioca, 45 anos, Júlio assumira havia apenas 2 meses a chefia de esportes da Globo. Agora fazia sucessivas viagens à Europa, acompanhando o circo da Fórmula 1. Seu companheiro era sempre Antônio Carlos Scavone, ex-piloto e empresário de automobilismo, que comentava as corridas. Julinho, como era conhecido pelos amigos, despediu-se da mulher Miriam, da filha Cláudia e do filho Guilherme. Agora tome mais juízo, disse o jornalista ao filho, para começar a ser o homem da família. Júlio e Scavone se dirigiram à sala de embarque. Antes de entrar, de Lamare levantou a mão direita no adeus à família. Casados havia apenas 10 dias, Solange e José Narciso Fonseca e Silva não escondiam a satisfação em meio à algazarra dos parentes, amigos e colegas da FGV, que cantavam a marcha nupcial. Sob uma chuva de arroz, e sob o olhar indulgente dos demais passageiros, o casal caminhou para a sala de embarque.
Os dois iriam cursar, como bolsistas, ao longo de 2 anos, o Instituto Internacional de Administração Pública, em Paris. É por pouco tempo, gritou, entre alegre e emocionada, Solange, de longe, enquanto exibia seu passaporte no guichê da Polícia Federal. Daqui a 2 anos a gente volta. Gaston e Nivalda Kirst haviam se casado no sábado. Ele era engenheiro e funcionário da Varig. Ela, socióloga. Passariam 1 mês na França e na Inglaterra. Tentaram viajar no domingo, mas as passagens do casal, especiais para funcionários da empresa, só permitiam o embarque quando havia lugar no avião, coisa que só ocorrera naquela terça-feira. Na sala de embarque, os passageiros dos diversos voos se misturavam. O lugar entupira-se de gente, turistas, estudantes em férias, executivos engravatados. Entre os que atraíam a curiosidade, estava o cantor Martinho da Vila, que tomaria o voo 836 para Madrid. Quando Regina Leclerc saltou do carro, na calçada todos olharam para ela. Era impossível não notá-la. Como se ignorasse os olhares, ou se desse bem com eles, ela caminhou com naturalidade pelo saguão, equilibrando-se sobre seus tamancos altíssimos, com os quais camuflava a pequena estatura. A blusa de seda revelava sutilmente o contorno dos seios, rijos e pequenos. Os fios de cabelo branco davam-lhe um toque a mais de classe e originalidade. Como não podia deixar de ser, antes de chegar ao balcão ela encontrou um amigo. Na verdade encontrou 2, o arquiteto e designer Sérgio Rodrigues e o colunista Daniel Mas. Conversaram por alguns minutos. Regina falou da casa na Joatinga e aproveitou a oportunidade para encomendar a Rodrigues cadeiras para a piscina. Despediu-se e foi até o setor de atendimento da Varig, onde marcou seu lugar na primeira classe. O engenheiro Clairton Kinderé, 45 anos, também viajava de primeira. Ia para a Europa fechar um negócio para uma empresa de mineração de sua propriedade. Cearense, casado, 4 filhos, Kinderé era dono de diversas empresas, a maioria sediada no Nordeste. Mas morava no Rio, num endereço de grife, o edifício Chopin, na Avenida Atlântica. Acompanhado da filha Isabela, de 9 anos, Plínio Carvalho, o Plininho, estava satisfeito. Conseguira transferir seu bilhete de classe econômica da British Caledonian para um de primeira classe da Varig. Ao adquirir a passagem, dias antes, Plínio encontrara a primeira classe do 820 lotada para aquela terça-feira. Na British Caledonian, cujo voo para Londres era direto, também só havia lugar na econômica. Como tinha de se encontrar com a mulher, Marina, que o aguardava em Londres com Serginho, o outro filho do casal, Plínio decidira ir assim mesmo. Entretanto, assim que chegou ao galeão, foi dar uma conferida na Varig. Constatou que havia lugares vagos na primeira, o senador José Sarney, que pretendera embarcar com a mulher para Paris, desistira de viajar naquela noite. Plininho apreciava um tratamento diferenciado. Gostava também do champanhe, do caviar, do amplo espaço para as pernas. Mesmo que isso implicasse numa escala em Paris, como era o caso. Por isso, depois de endossar o bilhete na British Caledonian, pagou no caixa da Varig 5.458 cruzeiros referentes à diferença de preço entre a primeira classe e a turística, para ele e para a filha. Plínio Carvalho fornecia equipamentos de petróleo para a Petrobras e era figura das mais conhecidas no Rio. Jogava polo em tardes chiques do Itanhangá Golf Club. Eram seus companheiros de jogo Olinho Simonsen, ex-marido de Regina Leclerc, Ronaldo Xavier de Lima, Joaquim Monteiro de Carvalho, os irmãos Clabin e Didu de Souza Campos. Enquanto os passageiros do 820 aguardavam a chamada para o embarque, no local reservado às tripulações, o comandante Master Gilberto Araújo da Silva, do PPVJZ, e seus técnicos iniciavam sua rotina de trabalho fazendo um briefing com o despachante operacional de voo, DOV. Tomavam conhecimento das condições meteorológicas ao longo da rota até Paris, do número de passageiros, do peso total e da quantidade de combustível nos tanques.
Um comandante de nome Peretti, da própria Varig, escalado para Nova York, propusera a Antônio Fusimoto, segundo comandante do 820, uma troca de voos. De início, Fusimoto aceitou a proposta do colega. Depois, desistiu. Resolvidos os trâmites burocráticos, a tripulação do 820 encaminhou-se para o 707. Na sala de embarque, as pessoas não conseguiam desgrudar os olhos de Regina Leclerc que, sentada à frente de Ricardo Trajano, conversava com um amigo. Sem dar bola para o frisson que provocava, Regina levantou-se e foi até um telefone público. Ligou para sua amiga, Lucy Barreto, mulher do cineasta Luiz Carlos Barreto. Lucy aproveitou a ligação para convidá-la para ir ao Festival de Cinema de Moscou. Bem que eu gostaria, disse Regina. Mas não sei se vou ter tempo. De Paris eu telefono para você. Um Electra, da própria Varig, aterrissou trazendo os passageiros de São Paulo que iam para Londres e Paris. Entre eles, vinha o jornalista Celso Leite Ribeiro, de o estado de S. Paulo, que viajava para Londres usando uma passagem de cortesia oferecida por Ana Maria Malta Martins Ferreira, agente de turismo que também seguia no 820. Maísa, mulher de Celso, e suas duas filhas, Maria Fernanda, 15 anos, e Patrícia, 13, o aguardavam em Londres. Os quatro participariam de uma excursão através da Europa, organizada por Ana Maria. Os pais de Ana Maria, Evangelina e Francisco Malta Cardoso, também viajavam no 820. Mas não participariam da excursão da filha. Ficariam em Paris, completando o ciclo de comemorações de suas bodas de ouro, que se iniciara com uma festança em São Paulo. A filha de Ana, também Ana, 19 anos, neta de Francisco e Evangelina, aguardava a mãe em Londres. Ana, a agente, levava dinheiro bastante para fazer frente às despesas da excursão. Guardava os dólares numa guaiaca, sob a roupa. O Electra parou ao lado do Boeing e seus passageiros mudaram de aeronave. Entraram no PPVJZ antes dos que embarcavam no Rio. De sua poltrona, no lado esquerdo do cockpit, cabine de comando, Fusimoto percebeu que diversas crianças subiam as escadas do avião. Lembrou-se que era época de férias escolares. Entre os vindos de São Paulo estava também a família Barreto Neves. Kleber Barreto Neves, major aviador, faria um curso de radar na França. Viajava com a mulher Nilza e os filhos Kleber, Mariane e Patrícia, além de um menor, José Aparecido Silva, filho de um amigo da família. Se para uns a viagem era pura excitação, para outros representava nada mais que rotina. Entre estes, um homem negro com nariz de boxeador. Agostinho dos Santos, 41 anos, compositor e cantor, tinha como destino final Atenas, onde sua voz aveludada iria defender, na Olimpíada Internacional da Canção, a música Paz Sem Cor, composta em parceria com a filha Nancy. Agostinho dos Santos tinha história para um dia contar aos netos. Na trilha sonora do filme Orfeu do Carnaval, por exemplo, sua voz fora acompanhada por ninguém menos do que João Gilberto ao violão. Fora um dos precursores da bossa nova, participando, em 1962, do mítico show do Carnegie Hall, em Nova York, marco da explosão internacional da música brasileira, que antes se limitara à Aquarela do Brasil e aos requebros descaracterizados de Carmen Miranda. Com o cantor viajava Juan Carlos Iglesias, maestro e pistonista argentino. Iglesias, que atendia pelo nome artístico de Carlos Piper, trabalhara muito tempo com Elis Regina no programa Fino da Bossa. Auxiliara Agostinho no arranjo de Paz Sem Cor. Piper tinha uma filha de 1 ano chamada Elis. O iatista Yag Bruder era tão veterano em viagens quanto Agostinho dos Santos. 35 anos, casado, 2 filhos, Bruder era tricampeão mundial da classe FIM. Geólogo de formação, dedicava tempo integral ao iatismo. Além de participar de competições, fabricava mastros de alumínio de alta reputação em todo o mundo. Viajava para Brest, na França, para disputar a FIM Gold Cup, que se iniciaria na sexta-feira, 13 de julho.
Quando os passageiros do Rio entraram no Boeing, já encontraram os de São Paulo em seus lugares. Dentro da aeronave, estavam também os passageiros em trânsito de Santiago, Buenos Aires e Montevidéu. Entre os de Santiago, havia o argentino Joey Baxter, que viajava com passaporte americano falso, emitido com o nome fictício de Bernard Reagan. De todos os passageiros, Reagan, ou, melhor, Baxter, era o mais aflito para ver o avião decolar. Chefe da Taquara, uma organização argentina de guerrilha urbana, a polícia de seu país o procurava, acusando-o de ter participado do assassinato do almirante Hermes Quijada e do sequestro do industrial Oberdan Salustro, diretor da Fiat em Buenos Aires, também morto. Baxter fugira para o Chile, e agora para a Europa. Ao entrar no Boeing, Ricardo Trajano ganhou balas da comissária Elvira Strauss. A moça indicou-lhe seu lugar, na penúltima fila. Enquanto os passageiros se acomodavam, na cabine de comando o trabalho era intenso. Gilberto, o mais antigo entre os dois comandantes, seria o master do voo. Por sua decisão, o colega Fusimoto faria a decolagem no Rio, pilotaria nas primeiras 4 horas de viagem e, mais tarde, faria o pouso em Paris. Na volta da Europa, 3 dias depois, Gilberto faria a decolagem e o pouso. Gilberto era paraibano de Santa Luzia. Tinha 49 anos. Estava na Varig desde fevereiro de 1952. Voara em todo tipo de equipamento, tendo começado nos legendários Douglas DC-3. Mais tarde pilotara bimotores com Vair e quadrimotores a pistão. Finalmente, jatos. Tinha 18.000 horas de voo, 17.959, sendo 4.642 em Boeing 707, no qual voava havia 5 anos e meio. Fusimoto tinha um currículo parecido, 17.790 horas de voo, embora estivesse no 707 há menos tempo, 3 anos e 7 meses. Também fora admitido na Varig em fevereiro de 1952, alguns dias depois de Gilberto, diferença que valia ao outro naquela noite o título e a função de Master. Nisei, Fusimoto era conhecido pelos colegas como japonês. Fizera 43 anos naquela terça-feira. Ambos eram casados. Gilberto tinha 7 filhos, o que lhe valia o apelido de Zé Bala entre os pilotos da empresa. Além dos comandantes, havia 2 copilotos, Alvio Basso e Ronald Utermoel. Iriam se revezar na função, ocupando a poltrona do lado direito, a não ser quando Gilberto e Fusimoto estivessem pilotando juntos, coisa que só ocorreria nos momentos iniciais e finais do voo. O gaúcho Alvio Basso, 46 anos, voava havia 22. Tirara seu brevet em 1951, no Aeroclube de Bento Gonçalves. Mais tarde, fizera curso de instrutor no Aeroclube de Canoas. Sua licença de piloto comercial datava de 1954. O Termoel tinha 23 anos e era o mais moço dos tripulantes do PPVJZ. Namorava a comissária Elvira que, para a sorte do casal, pelo menos era o que se poderia pensar naquele momento, também fora escalada para o 820. Ronald e Elvira iriam poder namorar em Paris. Dizia-se que os dois formavam o casal mais bonito da Varig. Como é de praxe na aviação, a empresa designara para o RG-820 uma comissária, Hannelore Dansberg, exclusivamente para observar a qualidade do serviço de bordo. Hannelore, reine para os íntimos, tinha 34 anos, era a mais antiga dos comissários do 820 e voava a paisana. O comissário Sérgio Balbino ajudava alguns passageiros a acomodar a bagagem de mão nos bagageiros, que os tripulantes conhecem como bins. Capixaba de alegre, Balbino usava o cabelo liso bem penteado e armado com gel. Tinha os dentes da frente separados, mas isso não lhe prejudicava a aparência. Moreno, fazia um belo tipo latino. Já trabalhara como modelo, para o estilista Pierre Cardin. Além do português, Balbino falava fluentemente 3 idiomas, inglês, francês e italiano. Apreciava antiguidades e aproveitava suas viagens para conhecer museus.
Os demais comissários escalados para o voo eram Carmelino Pires de Oliveira Júnior, 31 anos, Edemar Gonçalves Mascarenhas, também 31, André Pirra, 24 anos, egípcia que usava um passaporte amarelo, de apátrida, emitido pela ONU, Luiz Edmundo Coelho Brandão, 35, e o francês Alain Henri Tercis, 26, sendo este, entre todos os tripulantes do VJZ, o que tinha menos tempo de empresa, apenas 1 ano e 5 meses. Como ocorre em todos os voos de carreira, havia um chefe de equipe, João Egídio Galete, 34 anos, que acabara de fechar e travar a porta dianteira do 707 e desse procedimento notificara o comandante. Foi dada a partida nos 4 reatores. As equipes de terra retiraram os calços das rodas. Um trator, que pinçou o 707 pela triquilha, fez o pushback, empurrando o jato até a faixa central de demarcação da pista de taxiamento. O espaço de manobra agora era amplo, mais do que suficiente para o Varig rolar com segurança por seus próprios meios. Comunicando-se com o cockpit por um interfone, um operador de terra, que acompanhara o trator caminhando ao lado, informou ao piloto que o avião estava livre. Solicitada e concedida a autorização pela torre, o Varig 820 deu início ao taxiamento para a cabeceira. Gilberto ia lendo em voz alta, e em inglês, os itens de uma checklist, impressa num cartão plastificado. A cada item mencionado, Fusimoto, depois de verificá-lo, informava que estava ok. Simples arroz com feijão. Atrás deles, o copiloto Basso, sentado no banco do observador, o mecânico de voo Carlos de Effenthaler, na poltrona central giratória, que lhe permitia ficar de frente para o painel lateral de instrumentos ou para as manetes de aceleração, e o navegador Salvador Ramos Heleno cuidavam de suas respectivas tarefas. Bem treinada, a equipe funcionava como um relógio. Mais tarde, depois da decolagem, assim que o avião passasse a voo de cruzeiro, Gilberto iria descansar no sarcófago, apelido que os aviadores dão aos exíguos compartimentos dotados de cama, na verdade gavetas, nos quais uns descansam enquanto outros pilotam. Alvio Basso o substituiria na poltrona da direita. No meio do percurso, Gilberto renderia Fusimoto. O Termoel tomaria o lugar de Basso. Embora o avião ainda estivesse no solo, na primeira classe já rolavam os primeiros comes e bebes. Um comissário acolhia os bem-aventurados com uma taça de champanhe. Ali estavam Regina Leclerc, Clairton Kinderé, Plininho, Filinto Miller, Reeta Singh e 2 diretores da Renault Argentina, entre outros. No cockpit, o navegador Heleno, 45 anos, trabalhava em sua mesa de mapas. Competia a ele traçar e checar cada uma das rotas na primeira metade do percurso. Num voo longo, como Rio-Paris, o avião não segue uma rota linear, percorre diversos segmentos entre pontos ao longo do caminho. A passagem por cada um desses pontos é conhecida como bloqueio. Como navegador, o trabalho de Heleno não consistia apenas em definir o rumo e corrigir os deslocamentos laterais, provocados pelos ventos. Era importante chegar no menor espaço de tempo, gastando o mínimo de combustível. Para isso, tinha de analisar os mapas meteorológicos, verificar a velocidade, direção e altitude dos ventos. Às vezes, numa determinada altitude, o avião encontra vento de proa, mas, se subir, ou descer, para outro nível, poderá encontrá-lo de cauda, o que fazia diferença no tempo total de voo. Um bom navegador podia ganhar 10, 20 minutos, às vezes até mais, numa travessia do Atlântico. Escalados para a segunda metade do voo, o copiloto Ronald Utermoel, 23 anos, o mecânico de voo Claunor Belo, 38 anos, e o navegador Zilmar Gomes da Cunha, 43 anos, descansavam no alojamento da tripulação, situado na parte dianteira, do lado esquerdo, entre a primeira classe e um dos 3 banheiros da frente. Claunor Belo, além de mecânico de voo, fazia alguns biscates por conta própria, comprando e trazendo pequenas peças sobressalentes de máquinas para companhias empreiteiras, virações que lhe valiam razoáveis trocados no final do mês. Era filho de um dono de botequim na Boca do Lixo, na cidade de São Paulo, de nome José Belo.
Claunor era tido como pessoa das mais safas pelos colegas, resultado provavelmente de uma infância e juventude passadas entre malandros da boca. Lá na frente, o outro mecânico, Carlos de Effenthaler, 38 anos, baseado em Porto Alegre, de serviço no cockpit, movia os olhos com familiaridade entre as dezenas e dezenas de instrumentos à sua frente, às vezes apertando um botão, em outras movendo um interruptor, atento a tudo que se passava na cabine. Um leigo que o estivesse observando seria capaz de duvidar de sua capacidade de assimilar tantos dados diferentes. Finalmente, o PPV-JZ chegou à cabeceira e foi alinhado no eixo da pista. Tudo pronto, as manetes foram levadas à frente. O Varig 820 moveu-se, de início lenta e preguiçosamente, depois ganhando velocidade, os pneus acusando os choques contra as divisórias das placas de concreto da pista. Logo o 707 lançava-se voluptuosamente para a frente. Quando passou pela estação de passageiros, na parte sul da pista, a velocidade já era de quase 300 km por hora. Exatamente às 3:30 da manhã Zulu, hora Zulu, em linguagem aeronáutica, é a hora de Greenwich, que serve de referência para todos os voos e na qual raciocinam e trabalham os pilotos e órgãos de controle, de quarta-feira, 00:30, hora do Rio, a força conjugada das 72.000 libras de empuxo das 4 turbinas Pratt & Whitney do PPV-JZ prevaleceu sobre suas 148 toneladas. O jato descolou-se da tira de concreto e elevou-se no ar. Levando em seu bojo 134 pessoas, decolou em direção ao aeroporto de Orly, em Paris, 10h30 e 10.000 quilômetros adiante. O RG-820 chegaria quase lá.